A paz para as irmãs, mais uma vez, para o nosso irmão Alisson, né? Uma boa tarde para todos. A gente vai fazer uma oração para a gente iniciar aqui, ok? Pai querido, nós queremos te agradecer, te louvar, te bendizer pelo privilégio de estarmos mais uma vez juntos para aprendermos a tua palavra. Queremos te pedir que perdoe nossos pecados, nossas falhas. Queremos desde já agradecer a ti por este dia tão especial, aonde estamos aqui com saúde, podendo desenvolver nossas atividades de maneira eficaz. Então, tudo isso é motivo de muita alegria. Mas muito mais te agradecer, porque tu nos amaste primeiro, tu nos escolheste, tu perdoaste os nossos pecados, e é por isso que estamos aqui, porque as tuas misericórdias não têm fim e elas são novas a cada manhã. Abençoa esta aula, os alunos, os professores que fazem o Arlan Gran, abençoa a todo o teu povo. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Muito bem, a gente vai falar um pouquinho aqui hoje. A gente, na aula passada, de forma bem sucinta, bem objetiva, a gente compartilhou sobre atributos incomunicáveis, infinitude, soberania, eternidade, imutabilidade, né? Onipotência também faz parte de atributo incomunicável e também onisciência. É lógico que, dependendo do teólogo, por exemplo, o Wayne Gruden, ele atribui, né, o atributo de onisciência e de onipotência, ele atribui como um atributo comunicável. Já o Meyer Pillman, né, ele coloca, né, onipotência e onisciência como atributo incomunicável. Eu prefiro essa primeira ideia, essa ideia do Meyer Pillman, porque eu penso que mesmo que Deus nos dê poder, né, ele não nos dá todo o poder. E mesmo que ele comunique a nós conhecimento, nós não temos o conhecimento no sentido de conhecer o futuro. E Deus conhece o futuro, né? Ele conhece todas as coisas, para ele é como se estivesse no eterno agora. Então, eu prefiro mais essa ideia. Mas aí cada um tem uma ideia de definir, né? E encontra, de certa forma, na própria Bíblia, um respaldo para poder dar suporte à sua ideia, à sua tese, né? À sua forma, ao seu argumento. É como eu dizia para minha filha agora ontem, quando eu explicava a ela o encontro de Jacó, né? Que a gente tem ali uma teofania, né? Com aquele varão, no qual Jacó luta com o varão, né? Sai mancando, né? Sai mudado, sai transformado. E ela me perguntava se aquele fato na Bíblia realmente aconteceu, né? E aí eu disse, não, existe uma interpretação que vê aquilo de forma muito literal, que realmente houve uma luta corpórea de Jacó com o anjo. E existe uma ideia de que não houve uma luta corpórea, mas que houve um diálogo entre Jacó e aquele varão, até que no final, né, Jacó reconhece que ele é uma pessoa necessitada da graça de Deus, porque o varão pergunta, qual é o teu nome? Sou Jacó. Hoje não será Jacó, mas Israel, porque como príncipe estás com Deus. E no final, depois de a gente conversar bastante sobre isso, eu disse para ela, meu filho, o mais importante não é saber, embora seja interessante essas incógnitas bíblicas que a gente, de repente, surge, né, na mente humana, porque a gente quer conhecer, mas o importante é a gente pegar a mensagem central do texto. A mensagem central do texto é que Jacó teve um encontro com Deus. Aquele ser era o próprio Deus pré-encarnado, né? Era uma teofania, e Jacó mudou completamente o seu caráter, porque até aquele momento, apesar de Deus ter tido outros encontros com ele,
apesar de Deus ter o abençoado muitíssimamente, porque a narrativa bíblica do Gênesis é muito clara, somente ali naquela situação foi que Jacó realmente foi agraciado por Deus e houve uma mudança completa no seu caráter. Tá certo? Então, são essas questões. Então, às vezes a gente se detém a temas, né, teologicamente difíceis, né? Será que o crente pode perder a salvação? Será que não pode? Existem temas, e porque a Bíblia diz que Deus se arrependeu, e depois já lá na frente diz que Deus não é o homem para que minta, e o Filho do homem para que se arrependa. Né? Se Deus é Espírito, né? Por que a Bíblia fala a mão do Senhor, o ouvido do Senhor? Né? Se Deus é imutável e todas as coisas estão diante dele como um constante eterno, não existe essa questão de passado, presente e futuro. Dentro da natureza divina, dentro do contexto divino, não existe isso. Isso foi feito para mim, foi feito para a igreja, para o povo, né, para os homens. Mas a gente sempre fica querendo entender uma coisa muito mais além das nossas limitações humanas. Por isso que eu acho que não é interessante nós nos prendermos a esses detalhes, isso especialmente quando a gente fala na relação da liderança com a igreja. Talvez para a academia seja interessante fazer esses estudos, tentar nos aproximar de um esclarecimento maior, melhor. Mas quando a gente trata de ensinar a igreja, a gente precisa procurar mostrar o evangelho de forma muito simples, né? E puro, como ele realmente é, a fim de que a gente possa alcançar as pessoas para Cristo. E aí foi uma conversa bem interessante, e eu uso isso como uma introdução quando eu levei aquela questão de como o Wayne Grudem trata os atributos comunicáveis e como o Meyer Pearlman, né, trata os atributos comunicáveis. Então, a primeira coisa que a gente vai ter aqui é quem é Deus, né? Quem é Deus? Deus é espírito em si e por si infinito em seu ser, glória, bem-aventurança e perfeição. Todo suficiente, eterno, imutável, insondável, onipresente, infinito em poder, sabedoria, santidade, justiça, misericórdia e longanimidade. Cheio de bondade e verdade. Quando o assunto é o caráter de Deus, há vários métodos diferentes de classificação. Aí a gente classifica entre atributos comunicáveis e incomunicáveis. Tanto que nessa própria citação que a gente colocou aqui da nossa introdução, a gente vai perceber que aqui ele está classificando alguns atributos incomunicáveis: eternidade, imutabilidade, onipresença. E aí alguns outros estão dentro do campo da comunicabilidade de atributos: bem-aventurança, perfeição, justiça, misericórdia, longanimidade, santidade, sabedoria. Então, quando a gente trata desse assunto, a gente pode classificá-lo de várias formas. Quando a gente fala de atributos comunicáveis, né, a gente considera atributos ou atributos que são compartilhados conosco do que compartilhado conosco. É preciso lembrar que essa divisão, né, comunicável e incomunicável, ela não é absoluta. Então, alguns têm essa ideia. Há algum espaço para diferenças de opinião. Por isso que um autor, quando trata a teologia sistemática e o estudo da teontologia, tem o posicionamento de colocar onipotência e onisciência como comunicável, e outros não. Então, as principais categorias, né, dos atributos comunicáveis, né, são aqueles que descrevem o ser de Deus, os atributos mentais, atributos morais, atributos de propósito e atributos de síntese. Então, nós podemos descrever, nós podemos classificar, né, os atributos comunicáveis dentro desse campo aqui de reflexão. Então, quando eu quero descrever os atributos que se referem ao ser de Deus, que podem ser compartilhados, né,
Porque se é comunicado, se é comunicável, é porque pode ser compartilhado. Então, você pode ter atributos de espiritualidade, que Deus é espírito. E aí ele vai dizer que nós não devemos pensar que Deus tem tamanho ou dimensões, mesmo que infinitas. Assim, é impossível conceber corretamente o ser divino em termos de espaço. Seja como for que compreendamos a sua existência como espírito, Deus também proibiu o seu povo de compará-lo ou assemelhá-lo a qualquer outra coisa da criação. Muito bem. Então, não farás diante de mim, né, imagens de escultura. Se ele é espírito, então ele não pode ser comparado ou se assemelhar a qualquer criatura embaixo do céu. Por isso que ele diz, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Um erro muito grave, né, cometido pelos israelitas, né? Então, quando a gente fala de atributo de espiritualidade, a pergunta que se faz é: Deus é feito de quê? Será que é feito de carne e osso como nós? Certamente não. Qual então é o material que compõe o ser divino? Será Deus composto de algum tipo de matéria, ou pura energia, ou ainda, de certo modo, puro pensamento? E aí a gente vai refletir um pouco sobre isso quando da própria construção da teologia e da doutrina de Deus na história da teologia cristã. Porque para alguns, Deus era apenas uma ideia, um pensamento, um logos, né? Tanto que para alguns eles concebiam a Deus como algo que não é pessoal. Portanto, quando você designava atributos para Deus dentro de um campo teológico, logo dali do final do segundo século para início do terceiro século, alguns consideravam errados atribuir atributos a Deus, porque não tinham a ideia de Deus ser pessoal. Então, quando a gente fala dessa questão de espiritualidade, né, nós não temos que pensar que Deus tem tamanho ou dimensões. E não devemos pensar que a existência de Deus como Espírito implica que ele seja infinitamente grande ou infinitamente pequeno. Veja só, a Bíblia diz que ele é Espírito. Agora, como eu devo me aproximar dele? Como eu devo me relacionar com ele? Porque se é um atributo que Deus se comunica a nós e comunica a nós, porque também somos seres que um dia seremos espirituais, né? Ou podemos desenvolver espiritualidade numa prática de vida cristã autêntica. Aí a pergunta, né, é como eu posso me relacionar com esse ser que é espírito? Aí ele dá a própria resposta nas Escrituras, quando ele falou com a mulher samaritana, que os adoradores o adoram em espírito e em verdade. Quando havia uma grande controvérsia de qual lugar deveria se adorar a Deus. Então, quando eu falo também em espiritualidade, eu também relaciono com outro atributo importante, que é o atributo de invisibilidade. Mas antes da gente falar de invisibilidade, né, Deus ele não tem corpo físico, nem é feito de nenhuma espécie de matéria, como boa parte da criação. Deus não pode ser comparado a nada que foi criado. Ele é totalmente o outro, né? Ele é totalmente o outro. Isso é muito importante. Deus é o outro. Ele é transcendente, né? Ele está acima de tudo que foi criado, porque por ele, por meio dele, para ele, foram feitas todas as coisas. Então, a gente precisa entender essa questão de espiritualidade. Deus não é uma mera energia, né? Nenhum pensamento, nenhum outro elemento da criação. Isso é muito interessante. Por quê? Porque no panteísmo,
no hinduísmo, né, na religião hinduísta, né, você vai perceber que Deus é qualquer coisa. Pode ser a vaca, pode ser o besouro, o carrapato, seja lá o que for. Até o homem pode desenvolver-se de uma forma mística, ele pode desenvolver e chegar em pé de igualdade com a divindade. E quando a Bíblia fala que a gente precisa adquirir, ou quando a Bíblia fala que nós podemos atribuir ou adquirir a natureza divina, não é no sentido da gente ser igual a Deus, é no sentido da gente desenvolver características que são importantes para glorificar a Deus: amor, bondade, longanimidade, mansidão, alegria, perfeição. Então, nós podemos adquirir isso com a graça de Deus. Então, quando a Bíblia fala sobre essa ideia da natureza divina, é o cuidado que a gente precisa ter, porque eu posso pegar o texto isoladamente e achar que eu posso ser igual a Deus. E a Bíblia não nos diz isso. Deus, ele é o Criador, nós somos a criatura. Ele é espírito, e a gente já viu que ele não pode ser comparado a nenhum tipo de coisa criada, mas ele também é invisível. Ninguém, né? Na questão da invisibilidade, né? A Bíblia diz: ninguém jamais viu a Deus. E invisibilidade está ligada à espiritualidade de Deus, está o fato de que Deus é invisível. Porém, também precisamos falar das formas visíveis nas quais Deus se manifesta. Bem no início, né, das Escrituras, o texto vai nos dizer em Êxodo 33:11, que Moisés falava com o Senhor face a face, como qualquer fala a seu amigo. Porém, disse Deus a Moisés: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Porém, Deus faz passar a sua glória por Moisés, enquanto este se esconde numa fenda da rocha. Na sequência, Deus deixou Moisés vê-lo pelas costas, depois de passar. Mas disse: a minha face não se verá. De acordo com esses textos do Antigo Testamento, Deus não podia ser visto de modo nenhum, porém existia alguma forma ou manifestação exterior que Deus, pelo menos em parte, podia ser visto pelo homem. Embora jamais venhamos a ver a essência integral de Deus, mesmo assim, Deus nos revela de si por meio de coisas visíveis. Por isso que nós temos alguns momentos no Antigo Testamento, algumas manifestações de Deus. Por quê? Porque embora eu não possa, ele é espírito e ele é um ser invisível, né? De acordo com o texto, ninguém jamais viu a Deus, mas ele, por sua graça, bondade, misericórdia, ele se revela. E ele se revelou de alguma forma, ele se manifestou de alguma forma. Ele se manifestou na nuvem de fogo, ele se manifestou abrindo o Mar Vermelho, mas a maior e real manifestação do Antigo Testamento está naquilo que nós chamamos de teofania. O anjo que falou com Josué: de onde vens? É um dos nossos inimigos. Josué capítulo 6. Não, venho como príncipe dos exércitos do Senhor. O anjo que falou com Gideão, e quando Gideão ofereceu lá, né, todo aquele sacrifício, né, o anjo recebeu ali aquele sacrifício. Era o próprio Deus, porque qualquer outro anjo não o faria. Mas como era o próprio Deus, ele recebeu aquele sacrifício de Gideão. Tanto que Gideão pensou que ia morrer, né? E disse: eita, vou morrer, eu vi a Deus. E Deus se manifestou a Manoá, se manifestou a Jacó, lá no Vale de Jaboque. Então, Deus se manifesta, embora seja ele espírito, embora ele seja invisível, né? Eu coloquei algumas coisas aqui que acho que é interessante. Quando concebemos a Deus, precisamos concebê-lo de algum modo. Deus compreende isso e nos dá centenas de analogias diferentes, tiradas da nossa vida humana ou do mundo criado. Em enorme diversidade de analogias de todas as partes da criação, nos lembra que não devemos nos concentrar muito em nenhuma delas. Para isso,
Por isso, se não nos concentramos exclusivamente em nenhuma dessas analogias, todas elas nos ajudam a nos revelar a Deus de uma forma mais ou menos visível. Ou seja, se eu me prender somente àquela manifestação de Deus naquele texto, eu posso perder outras formas de Deus se manifestar em outras situações. Então, todas elas nos revelam quem verdadeiramente Deus é, né? E aquilo que ele não é. Porque a Bíblia mesmo diz, ele não é o homem, né? Ele não pode ser comparado a qualquer coisa criada, né, desse mundo. Então, a palavra de Deus é muito clara. E os textos, né, os homens, ao escrever as Escrituras, ao mesmo tempo a gente percebe revelar esse Deus que é eterno, que é de eternidade a eternidade, que é imutável, que é infinito, mas também esse Deus que é imutável, infinito, eterno, onipotente, onipresente, ele se comunica conosco. E como foi que ele se comunicou conosco? Através de suas revelações, através das Escrituras. Outra coisa mais importante, embora seja Deus Espírito, que João diz que Deus é Espírito, ele se revelou através de quem? Do seu Filho. Conforme está escrito lá em Hebreus capítulo 1, diz que havendo Deus se manifestado aos homens de várias maneiras, por meio dos profetas, por meio dos patriarcas, nos últimos dias Deus se revelou através do seu Filho, que é a expressão exata do seu ser. Aí alguém chega para Deus e diz assim, né, para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, eu não estou há tanto tempo convosco, quem me vê a mim, vê o Pai. Ou seja, olhar para Jesus naquele momento era estar se relacionando com Jesus, era realmente ter um verdadeiro relacionamento conosco, né? Então, Professor Sandro, pode falar. eu tenho uma pergunta, tenho uma dúvida. Ah. E na glória, a gente vai ver a Deus? Eita! Vou fazer igual o profeta. Eu vou fazer igual o profeta. Dura coisa me pediste. Não, mas eu vou dizer assim, o que eu já li um pouco, e assim, eu confesso que, lembrar o autor, mas eu acho que o Wayne Grudem, eu gosto muito do Grudem. Eu até compartilhei aí a de Luiz Berkoff, mas eu gosto mais do Grudem. O Grudem é muito bíblico. Luiz Berkoff, ele é mais história da teologia, Sim. como é que a teologia era no período patrístico, no período escolástico, da modernidade, como é que a teologia foi se construindo, se formando, né? Então, o que o Grudem vai dizer é que nós veremos a Deus, mas mesmo na eternidade, nós com o corpo incorruptível, se revestido de incorruptibilidade, de espiritualidade, né, de eternidade também, porque a gente vai ser pessoas que não vamos morrer mais, a gente não vai ainda ver a Deus em toda a sua plenitude. E um maior exemplo que eu acho que a gente não vai ter essa oportunidade, né, de ter essa clareza total de Deus, é que os próprios anjos, na própria glória, muitos cobrem os seus rostos para não verem a glória de Deus, né? Sim, A Bíblia é fala que verdade. os serafins, que são os anjos adoradores, conforme Isaías diz que eles voam com asas, com 6 asas. 2 cobrem o rosto, 2 cobrem os pés e 2 para voar. E estão constantemente dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Quer dizer, eles não ousam olhar o próprio Deus. E isso é o que o texto diz. Agora, pode ser que a gente encontre nessa caminhada de conhecimento teológico que alguém cite e prove, né, biblicamente falando, que a gente vai ver Deus em toda a sua glória e plenitude. Mas eu prefiro achar que ainda assim, como somos criados, nós não teremos essa eu não vou dizer nem privilégio, porque só o privilégio de já estar na eternidade já é um grande privilégio. Mas eu acredito que Deus não vai querer nos dar essa bênção aí, né? Mas vamos deixar esse negócio para a eternidade, que é melhor. Obrigada. Porque a gente está lidando com uma coisa que é bastante misteriosa, bastante limitada aos nossos conhecimentos. Agora, se a gente se reporta para as Escrituras, né? A
a gente vai perceber, mas mesmo assim, veja lá, se a gente crê que Deus é um ser, né? Um ser único, unidade de Deus, que faz parte de um atributo incomunicável, mas que ele é subsistente em três pessoas, eu posso dizer também que eu verei a Deus. Olha, outra resposta. O filho dele, né? O filho dele está lá, o nosso Salvador, né? Então Amém. Eu fiquei com essa. tem essa outra grande realidade que a gente vai presenciar. E a Bíblia diz que assim como ele é, nós o veremos. E a Bíblia também diz que ninguém jamais viu a Deus, a não ser aquele que do alto desceu. Quem foi? Jesus Cristo. Então, olhar para Jesus ou estar próximo ao Filho de Deus é estar praticamente próximo do Deus Pai Todo-Poderoso, do nosso Deus, né? E aí são mistérios que a gente não consegue ter uma resposta tão plausível como a gente gostaria. Mas aí, por ele, por meio dele, para ele foram feitas todas as coisas. Como disse lá na doxologia Paulo, glória, pois a ele eternamente. Amém. Tem que adorar a Deus, né? Temos que atribuir a Deus a sua glória, o seu devido louvor, porque a gente nem merecia a bondade de Deus, né? Nós não merecíamos por causa da nossa pecaminosidade, mas ele nos amou, ele nos resgatou, ele nos restaurou, né? Ele nos proporciona vida, né? Então, isso que é o mais importante. Vamos mais para frente. Não sei se consegui dar uma resposta aí, mas dei meu jeito. Não, é uma dúvida que persiste, porque como mesmo o senhor falou, né, não há uma passagem que fale exatamente sobre o que a gente verá, não é? Mas eu fiquei nessa dúvida porque nós somos criados para adorá-lo. Isso. E aí eu fiquei um pouco. Eu Não, confesso que eu fiquei mas não é frustrada. dúvida, não é dúvida. Eu acho que eu não vejo como dúvida, eu vejo como eu vejo como nós temos, todos nós, hoje eu vejo a minha filha de 18 anos lendo a Bíblia, né? E quando ela não entende alguma coisa, ela pergunta a mim. Sabe que o pai é professor e também desenvolveu já ministério pastoral por um tempo. E então ela disse, não, vou perguntar ao meu pai que ele vai me dar uma resposta. É o desejo de conhecer e de saber o correto, aquilo que Verdade. realmente é interessante e relevante, né? Agora, Ok. a gente precisa só ter um único cuidado, que a gente não entre nas mesmas ideias, né? Ou na mesma especulação filosófica que os pais da igreja, né, apostólico fizeram, né? Eles tentando dar uma resposta, né, à comunidade que não era a comunidade cristã, né? E tentando dar uma resposta ao pensamento filosófico e helênico da época. Então, aí começaram a surgir também uma série de respostas a respeito de Deus que a Bíblia nem mesmo fala, né? Uhum. Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque a gente pode, de repente, começar a tirar alguns atributos de Deus ou acrescentar algumas coisas a Deus que ele não é, né? E eu não sei se eu acho que um dos teólogos, que eu não lembro o nome, para a gente conhecer a Deus, é mais importante a gente conhecer a Deus a partir daquilo que ele não é. Quem Deus não é? Deus não é o homem, né? Então, esse é um fato. Porque na teologia do século XVIII em diante, Deus começou a ser praticamente colocado em pé de igualdade com o homem. Você sai de um teocentrismo, né? Que no período medieval você tem um Deus como centro de todas as coisas, né? E o que a igreja dizia não podia ser questionado. Aí você entra agora no século XVIII, XIX, um antropocentrismo, aonde muitas coisas que é referente a Deus vão sendo colocadas de lado. Então, tudo isso é fruto, às vezes, também de especulações que não nos ajudam em nada. Deu uma travada Ok. aqui, deixa eu só ver se eu... Agora, professor Santos, tem alguns textos que dão uma certa ideia, né, que a gente vai contemplar a Deus, né? Uma vez que, lá o texto que foi citado, né, que ninguém jamais viu a Deus, mas, por exemplo, lá no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, versículo 8, diz, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. É O Salmos verdade. 42, versículo 1 a 2, também diz, como a costa anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo.
quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Em Apocalipse 22, 3 e 4, diz: o trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face. Eita, olha aí. Acho que Agora é esse a face de Deus ou Apocalipse a é face de mais Jesus? interessante. Bem interessante, né? Mas é uma pergunta que não quer calar, né? Aí o que a É gente... verdade. Quem é dispensacionalista não quer passar pela grande tribulação. Então a gente tem que pedir a Deus para a trombeta tocar e a gente ir para lá. Aí o negócio vai ser bênção, né? Aí vai ser uma coisa extraordinária. Mas, gente, estudar a teologia é fascinante. Não tem como. Eu acho que eu não ganho dinheiro estudando teologia, eu não sou rico. Mas eu ganho o prazer de poder me aproximar das coisas de Deus de uma forma muito grande, porque é muita coisa. E parece que quanto mais a gente lê, quanto mais a gente vai garimpando, né? A gente vai aprendendo algumas coisas, né? Tem muita gente boa por aí que escreve muitas coisas muito coerentes, muito sensatas a respeito da teologia, né? Que nos ajuda também. Mas, fundamentalmente, é isso que o Otoniel falou agora. As escrituras têm uma resposta muito, muito boa a nosso respeito, né? E a respeito de Deus, né? Para que a gente não entre nesse caminho aí de só especulação filosófica, né? Eu acho muito interessante, Emmanuel Kant, o Descartes, são pensadores, filósofos, mas as ideias que eles têm de Deus é muito mais filosófico, né? Muito mais distante das Escrituras. Para tanto, esse pessoal não acredita na revelação especial. Para eles, a revelação geral, natural, é a mais relevante. E aí, essa é o problema, né? Lá vai a gente voltar aí para a questão da história da teologia. Eu vou interromper aqui o compartilhamento, porque travou aqui para mim abrir de novo. Só um minuto. Pastor Sandro. Só um minuto. Tudo bom? Só um minuto. É o Marcos? Diga, Marcos. Não, só para avisar que eu estava na rua e eu vou estar acompanhando aqui pelo aplicativo, mas eu não vou estar participativo porque eu estou dirigindo. Estou só acompanhando ouvindo, tá certo? Eu coloquei no Bluetooth aqui, estou acompanhando a aula, mas não vou poder estar participando tanto assim, tá certo? Gente, eu não estou conseguindo minimizar aqui Só um minuto. Eu vou interromper aqui a gravação, aí depois a gente começa a gravar de novo. Está havendo um problemazinho aqui. Deixa eu ver aqui uma coisa. Peraí. Eu consegui ouvir aí que eu vou estar acompanhando, mas não vou participar porque estou dirigindo. Otoniel, enquanto... já colocou, tá. Pronto. A gente falou sobre os atributos que descrevem o ser de Deus, que foi infinitude, ou invisibilidade e espiritualidade, né? Agora a gente vai para os atributos que descrevem, que a gente chama de atributos mentais. Pronto. Nesse aqui, o Wayne Grudem acrescenta a onisciência. Eu, particularmente, eu tirei, né? Mas ele acrescenta a onisciência. Então, ele fala da sabedoria, né? Que é um atributo comunicável. E quando eu digo sabedoria de Deus, né? Dizer que Deus é sábio, ou que ele é um ser que tem atributo de sabedoria, significa dizer que ele sempre escolhe as metas e os melhores meios para alcançar as suas metas, né? E apesar de toda
pecaminosidade humana, a sabedoria de Deus pode ser percebida, né, ela pode ser percebida na harmonia de toda a criação que a gente vê aí, tudo criado de forma muito perfeita, de forma muito harmoniosa, né? A gente chama de atributo do desígnio, né? Ou argumento do desígnio, quer dizer, porque argumento do desígnio é porque a ideia de que houve uma mente, né, extremamente inteligente que proporcionou que todas essas coisas pudessem existir. Então, quando a gente estuda essa questão da sabedoria, eu peço desculpas aí, gente, porque é o pastor querendo falar comigo aqui, eu estou mandando uma mensagem avisando a ele que eu estou em aula, daqui a pouco eu ligo para ele. Quando a gente estuda essa questão da sabedoria, e aí interessante, né? Deus é sábio, né? A sabedoria já existia antes de todas as coisas, como diz Provérbios, mas ele comunica a nós também essa capacidade para sermos sábios, né? Para sermos prudentes, né? Para sermos pessoas que possam desenvolver de forma relevante o conhecimento que ele nos proporciona. Então, essa é a ideia, tá certo? Do atributo de sabedoria. As Escrituras afirmam genericamente a sabedoria de Deus em várias passagens, né? Romanos 16, 27 diz que ele é Deus único e sábio, sábio de coração, Jó 9:4, né? E a sabedoria de Deus se revela especialmente na criação. Que variedade de sabedoria, que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria fizeste. Então, quando a gente fala dessa questão da sabedoria de Deus, é olhar, né? Cada ser que foi criado conforme a sua espécie. Isso é bem interessante, né? Deus criou os animais conforme a sua espécie. Por isso que essa questão da identidade de gênero, né? Essas questões que estão sendo discutidas hoje, causam tantas discussões no campo religioso e fora do campo religioso. Porque algumas pessoas, né, não querem levar em consideração essa questão. Eu me recordo, muito tempo atrás, quando eu estava em Campina Grande, né, e a VINAC, a Visão para a Consciência Cristã, colocou lá um outdoor, né, que dizia assim: no princípio, criou Deus macho e fêmea. Gênesis tal, 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 parte tal. Pronto. Aí o grupo, né, o grupo do LGBT, né, dos homossexuais, das lésbicas, né, aquele grupo, eles ficaram indignados e entraram com uma ação na justiça, né, para que os outdoor que foi colocado na cidade de Campina Grande fossem tirados, né, e lamentavelmente, infelizmente, a justiça ela não tem uma perspectiva, muitas vezes ela não trabalha dentro de uma perspectiva bíblica, e aí a gente foi obrigado a ter que remover da cidade os outdoor. Mas aqui o que a gente percebe, a sabedoria de Deus ela é percebida naquilo que foi criado, naquilo que foi designado para o seu fim. Qual foi o propósito da criação do homem, da criação dos animais, do céu, da terra? Por que Deus separou águas de águas? Porque antes de tudo ele criou a luz. Sem a luz não existiria a fotossíntese, né? Sem a luz não existiria a fotossíntese. O processo de fotossíntese ele só é possível se tiver luz, né? Que a fotossíntese a planta absorve o gás carbônico e libera o quê? O oxigênio. Então, tudo isso foi feito com um fim, né? A Terra foi criada com todos os recursos necessários para que o homem possa viver nela. Não existe vida em nenhum outro lugar do universo, quando se fala a respeito dos planetas. Tanto que quando o homem precisa fazer uma viagem ao espaço, ele precisa construir uma nave, né? E eu penso que Deus dá a ele essa capacidade, para que essa nave tenha todas as condições necessárias para fazer com que o homem possa fazer essa viagem.
A partir do momento que qualquer coisa ficar fora do lugar, pode ter certeza que essa viagem não terá sucesso algum. Possivelmente um grande desastre pode acontecer. Quando vocês lerem aquele livro do Norman Geisel, né? Não tenho fé suficiente para ser ateu, quando ele usa o atributo o argumento do desígnio como prova para falar sobre Deus, ele usa esse aspecto de que o mundo que foi criado, a atmosfera que está ao nosso redor, ela foi criada para que nós pudéssemos viver aqui. E quem foi que trouxe isso? Já que a Terra, já que o universo ele não é eterno, já está provado que o universo não é eterno. Então, quem foi que trouxe isso à existência? Deus. Através de quê? Da sua sabedoria. Então, veracidade e fidelidade é outro atributo que a gente identifica na questão da natureza divina. Dizer que Deus é verdadeiro, né? É fidedigno. A veracidade divina implica que ele é Deus verdadeiro e que todo o seu conhecimento e todas as suas palavras são ao mesmo tempo verdadeiros e o parâmetro definitivo de verdade. Tudo isso, né? O termo fidedignidade significa veracidade ou confiabilidade. Nós podemos confiar porque Deus é totalmente verdadeiro. Ele não nega a si mesmo, né? Ainda que nós sejamos infiéis, como diz o texto, tá certo? Então, fica aqui essa dica. A gente falou dos atributos que descreve o ser de Deus, espiritualidade, invisibilidade, atributos mentais, sabedoria e veracidade, né? Então, não podemos duvidar de que Deus é um ser fiel, fidedigno e verdadeiro. Por que eu não devo duvidar disso? Porque todo o seu parâmetro é definitivo de verdade. Olhar para Jesus é ver isso. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tanto que Jesus ele era diferente de todos aqueles que habitavam aquela situação, né? Por quê? Porque a própria comunidade de Israel percebia que Jesus não falava como os religiosos da época. Então, Jesus falava sempre a verdade. Ok? Atributos morais, né? É um outro grupo de atributos que nós podemos estudar de forma bastante precisa, né? Então, veja só, atributos morais. O primeiro é bondade. Bondade. A bondade de Deus implica que ele é o parâmetro definitivo do que é bom e que tudo que ele é, o que Deus é e faz é digno de aprovação. Aí a pergunta que não quer calar, né? A pergunta que não quer calar. Digno da aprovação de quem? Se todo parâmetro que envolve o ser de Deus é de bondade, né? E que quando envolve essa questão é digno de aprovação, mas aprovação de quem? A aprovação minha? A aprovação do homem? Ou a aprovação do próprio Deus? A aprovação do próprio Deus. É preciso entender que Deus é um ser independente, né? Ele não depende de nossos conceitos ou de que a gente diga valeu, tu é um cara bom, entendeu? Ele não precisa dessa, né, da gente bater assim como pode dizer nas costas, né? Então é muito interessante esse atributo porque ele diz assim: em última análise, portanto, o ser e os atos de Deus são perfeitamente dignos da sua própria aprovação. Ele é, assim, o parâmetro definitivo do que é bom. E Jesus afirma, ao dizer: ninguém é bom, senão um que é Deus. Os salmos frequentemente afirmam: o Senhor é bom. Ou exclama: aleluia, rendei graças ao Senhor,
porque ele é bom. Então, em última análise, o ser e os atos de Deus são perfeitamente dignos, até mesmo quando alguma coisa, né, não corresponde aos nossos interesses, aos nossos desejos, aos nossos sonhos, mesmo assim, Deus faz de forma muito perfeita. Por isso que o texto diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque Deus sabe o que está fazendo, em sua sabedoria, em sua bondade e também em seu amor. Amor, atributo de amor agora. Deus é amor. Dizer que Deus tem amor como atributo é dizer que ele se doa eternamente aos outros. Deus mostra que faz parte de sua natureza doar-se a fim de distribuir bênçãos ou bem aos outros. Isso aí é uma verdade, né? E a maior bênção, né, que a gente pode recebeu, né, por parte dessa bondade, desse amor de Deus, é a salvação, né? Foi de forma gratuita, né? Nós não pagamos nada para recebê-la. Na verdade, a bondade de Deus, o amor de Deus, né? Porque ele se doa em amor, foi quem fez isso. Ele nos amou primeiro, porque ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, ele doou o seu único filho, né? Então, e ninguém tem maior amor do que esse, diz a palavra de Deus, né? Ninguém tem maior amor do que esse. Muito bem. Esse amor é também recíproco, pois diz Jesus: assim procede para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. E aí, dentro dessa unidade de Deus, né? Dessa essência de todo ser de Deus, nós temos ali essa relação entre o Pai e o Filho, né? O Pai ama o Filho ama o Pai. E nada que o Pai faça, o Filho não está sem conhecimento. O Filho sabe de tudo. É muito interessante isso. Muito bem. Outro atributo, né? Outro atributo que é bastante interessante é o atributo de misericórdia, graça e paciência. O que é que diz aqui? O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. A misericórdia, a paciência e a graça divina podem ser tidas como três atributos separados ou como aspectos particulares do ser de Deus. Muito bem, vamos tentar entender essa questão. Quando ele diz que podem ser entendidos como aspectos, né? Como aspectos particulares do ser de Deus, da bondade de Deus, é porque a misericórdia de Deus é a bondade de Deus para com os angustiados e aflitos. A graça de Deus é a bondade de Deus para os que só merecem castigo. Favor imerecido, né? Misericórdia, bondade de Deus para angustiados e aflitos. Graça, bondade de Deus para com os que só merecem castigo. Paciência, ou longanimidade, é a bondade de Deus no sustar a punição daqueles que persistem no pecado por determinado tempo. Então, você percebe aqui essa ideia de misericórdia, graça e bondade, ela abrange todas as pessoas, né? Sejam elas crentes ou não crentes. Sejam elas discípulos de Jesus ou não discípulos de Jesus. E essa ideia da paciência é extraordinária, né? Deus, ele é paciente com o ser humano e a fim de que esse homem reconheça-o como seu Senhor e seu Salvador, a fim de que esse homem retorne-se para o Senhor Deus. Então, ele susta a punição. Ele podia automaticamente, o homem é pecador, vou logo passar a régua, fechar a conta e pronto, acabou. Mas não é assim que Deus faz, né? Por isso que às vezes assim, olha, onde a gente vai ver a longanimidade de Deus e a misericórdia de Deus? Lá no episódio do capítulo do livro do profeta Jonas. Jonas sabia que Deus era um Deus compassivo e misericordioso.
Jonas sabia. E ele sabia que se ele chegasse em Nínive e anunciasse que Deus iria agir de forma severa sobre aquela nação ímpia, eles iam se converter. E realmente foi o que aconteceu. O texto é muito claro para nós, né? O texto é bem enfático, tanto que depois que Jonas tentou fugir para Tarsis, Deus proporcionou uma forma dele cumprir o seu papel como missionário, né? Como profeta. Ele adverte a nação se converte, ele se senta num lugar e fica de longe esperando a cidade ser destruída. Aí o que acontece? A cidade não é destruída porque toda a nação jejua, se veste de saco, né, como exemplo de arrependimento, e de repente ela não é destruída. Aí o que a palavra de Deus diz? Que Jonas fica ressentido, porque aquela árvore que cobria, né, a sua cabeça, né, que o protegia do sol causticante, né, daquela região, de repente ele fica ressentido, chateado, revoltado. Aí o Senhor pergunta: qual a razão desse seu ressentimento? Existe razão para esse seu ressentimento? Aí o Senhor diz: olha, se você teve misericórdia de uma árvore que nasceu hoje, de plena manhã, cresceu, desenvolveu, e logo ao final do dia ela morreu, deixou de existir, porque eu não poderia ter misericórdia de um povo que não consegue diferenciar a mão direita da mão esquerda? A gente vê muita gente querendo ser Deus, né? Na igreja, na comunidade, né? Quando alguém peca, quando alguém comete um deslize, né? Na igreja, dá um escândalo, causa um problema, aí pronto, a gente se arma do sentimento de justiça. A gente não, algumas pessoas, né? E aí quer mesmo botar para quebrar, esquecendo que aquele que caiu pode se levantar, né? Que aquele que era passivo da justiça, né, da punição divina, está debaixo da longanimidade de Deus. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. Então, quando a gente estuda a palavra de Deus, né, quando nós nos deparamos com as Escrituras, com aquilo que é o ser de Deus, a gente começa a perceber o quanto Deus é diferente do homem, né? O quanto Deus é diferente da gente, como igreja, como pessoa, né? Isso é super importante nós aprendermos. Muito bem. O outro atributo é santidade. O que é santidade, né? Santo é o Senhor dos Exércitos. Então, dizer que Deus tem como atributo a santidade é dizer que ele é separado do pecado e dedica-se a buscar a sua própria honra. A santidade de Deus traça o parâmetro que seu povo deve imitar. Portanto, a partir do momento que Deus é santo, nós também devemos ser santos. Santos sereis, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Então, da mesma maneira que Deus é santo, ele vive esse parâmetro de santidade para a sua honra, porque santidade quer dizer que Deus é separado do pecado, ele não tem relação com o pecado, né? Essa definição contém, ao mesmo tempo, uma qualidade relacional, uma qualidade moral. Olha só. Separação de quê? Né? Do próprio homem. Porque Deus é diferente do homem. E uma qualidade moral, separação do pecado ou do mal. E a dedicação em prol da sua própria honra e glória. Então, Deus é santo porque ele se dedica à sua própria honra e glória. E aqueles que se aproximam dele precisam ser santos. A gente vai ver no Antigo Testamento, especialmente, né, algumas advertências de pessoas que tiveram aquele encontro com Deus, como no caso de Moisés. Tira as alparcas dos teus pés, Moisés, porque o lugar que você está pisando é santo. Ali estava o próprio Senhor, né? Quando o Josué se encontra lá com aquele capitão lá, com aquele ser, né? Com aquela pessoa, também a mesma coisa, tira as sandálias porque você está pisando em lugar santo. Então, todo o encontro com Deus proporciona que nós estejamos em
busca dessa santidade. Não da perfeição. Perfeição ainda não alcançamos ainda, né? Mas essa santidade é fundamental, né? A Bíblia nos diz que posicionalmente nós já somos santos, porque nós somos regenerados, transformados, né? Santificados em Cristo. Mas a Bíblia também diz que nós devemos buscar a santidade. Então, você tem uma santidade posicional e uma santidade progressiva. Todos os dias a gente precisa estar buscando estar mais próximo do Senhor, evitando o pecado, evitando o mal, né? E Deus proporciona capacidade a nós para que isso aconteça, ok? Então, a gente na próxima aula, a gente ainda vai continuar atributos. A gente falou de atributos de mentais, atributos que descrevem o ser de Deus, atributos morais, né? E aí a gente vai ter ainda outros atributos a serem tratados na próxima aula. E ainda eu quero ver se a gente discute um pouco sobre a questão do mal, né? A questão do mal, como é que é essa questão dos decretos de Deus, tá bom? Então, a gente vai tentar falar sobre isso ainda. Caso a gente não consiga, vai ficar na responsabilidade de vocês fazerem leituras posteriores, né, a respeito desse tema, porque também está ligado à questão do ser de Deus. Como é que é essa questão dos decretos de Deus, né? Coisas que Deus determina e está determinado e não muda, não volta atrás. Como entender isso, né? Como entender a relação de Deus com o mal? Por que Deus é bom e permite o mal? Isso eu acho que é interessante a gente conhecer um pouco sobre o assunto. Então, se a gente se der tudo certinho, a gente fala sobre esses dois temas, a gente termina os atributos comunicáveis e continua entrando nessa questão dos decretos de Deus, tá certo? Então, eu quero... Professor, Oi, pode falar. É bem interessante essa questão do mal. Eu não li ainda, vou ler também. Acho que é bom a gente discutir, aprender mais um pouquinho, porque um fato que ocorreu agora, bem recentemente, que a mídia mostrou muito, foi a questão daquela menina de 10 anos. A menina de 10 anos... Que foi estrupada, né? Exato, era pelo tio, pelo irmão, pelo avô, não sei, engravidou aquela guerra com relação ao aborto, né? Que Sim. Foi feito, que acabou sendo feito, e isso gerou uma polêmica, uma discussão muito grande, né? Porque, em sendo uma menina de 10 anos... É verdade. E saiba que, por exemplo, na justiça dos homens, né? Qualquer agressão, quais são as pessoas que normalmente, quando elas agridem um idoso ou fazem um mal a uma criança, na mente humana, eles querem logo que a justiça seja feita ali, na hora, naquele momento, né? Portanto, que quando uma pessoa dessa chega num presídio desse, a probabilidade dela ficar viva é muito pouca. Porque quando os próprios presos têm conhecimento disso, eles querem fazer justiça com a própria mão. E quando a gente fala... Pode falar. E fica o dilema, né? Porque a discussão gerava em torno de fazer ou não fazer o aborto. O aborto, né? E aí a polêmica é porque é o seguinte, por exemplo, se a gente for para um contexto bíblico, o aborto não é recomendável dentro de um contexto bíblico. A vida pertence a Deus, né? Claro. Isso. Mas, por exemplo, há umas cláusulas dentro da própria lei brasileira que quando a criança e a mãe correm riscos, né? Elas podem, o aborto é autorizado pela lei. Então aí nesse ponto eu acho que aqui eu confesso que eu não acompanhei de forma muito clara essa situação, mas me parece que a grande controvérsia foi que me parece que ela estava grávida, mas que não corria risco. Então há aquele grupo que não concorda que o aborto seja feito. Mas aí o outro grupo já alega que ela estava correndo risco, que a criança também, né? Aí tem o outro ponto que as pessoas vão discutir. Eu confesso que não é um tema muito fácil, né? Por exemplo, uma menina de 10 anos ser estrupada e engravidar precocemente. Como é que fica a mente dessa criança? Como é que você vai deixar uma criança... A pergunta que se faz, eu faço, e não estou com isso dizendo que eu concordo com
com o aborto, mas eu confesso que eu entro nesse conflito. Como é que eu vou permitir que uma criança de 10 anos gere dentro dela uma criança que ela não queria gerar, que vai, de certa forma, proporcionar um risco para ela em todos os aspectos? Então, isso não é um tema fácil para a gente discutir, mas, infelizmente, por exemplo, decidir. Mas a igreja, né, ela precisa se posicionar, seja ou a favor do aborto ou contra, mas ela tem que se posicionar, né? E aí vai ter muito panos para a manga nesse aspecto. Eu prefiro usar esse critério de observar e espero em Deus que esse tipo de mal nunca chegue aqui na igreja em que eu faço parte e que nunca aconteça sobre nenhum dos meus familiares, porque eu penso que é extremamente chocante. Na realidade, é uma tragédia, tanto na vida dessa menina, quanto na vida daquele bebê, né? É uma tragédia. É uma tragédia de lado a lado, né? Isso. De lado a lado. É verdade. O feto que perdeu a vida, né? E essa criança também que porque de todo jeito, se ela passou pelo processo de aborto, né? Abortou, né? Foi induzida a abortar ali através de uma medicação, alguma coisa, mas aquilo vai mexer com a sua questão emocional para o resto da vida. Nós temos aqui, eu não posso falar, nós temos uma irmã aqui na nossa comunidade que ela apresenta algumas questões emocionais bem interessantes e assim, já fui conhecedor, eu não sou o pastor titular da igreja, eu ajudo meu pastor, e que ela sofreu muitos abusos quando jovem por parte do padrasto. E a gente percebe que ela é uma serva de Deus, uma mulher de Deus, entendeu? Crente, gosta de servir, gosta de, dentro das limitações dela. Mas a gente percebe que ela tem algumas questões emocionais. Veja que a mente da pessoa fica só Deus para reerguer, né? Uma pessoa como essa e ela viver, né? Caminhar para frente, casar, construir uma família. Ela tem o marido dela, tem os filhos dela, mas a gente percebe, ela já confessou ao pastor que foi muito abusada pelo padrasto, né? O homem que vivia com a mãe dela. Então, isso realmente é muito difícil. Não digo que é um tema fácil. Mas, quando for a próxima semana, a gente pode abrir esse espaço aí de meia hora para a gente entender essa questão de a relação de Deus com o mal, né? Eu acho que é interessante a gente estudar um pouco sobre isso e ver o que a Bíblia diz a respeito disso. Eu acho que vai ser relevante. Amém? Vamos orar, então? Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por esta aula. Muito obrigado por este amor derramado em nossos corações, pela participação dos alunos, pela participação de todos, que tu possa abençoar as nossas vidas, abençoar as nossas famílias, as igrejas em que fazemos parte, abençoar a todo o teu povo, Senhor. Nos dá um final de semana na tua presença, abençoa todos em nome de Jesus. Amém. Então, que Deus abençoe vocês, tenham todos um excelente fim de semana, tá bom? E que tudo dê certo para a gente. Amém? Até o próximo sábado, onde a gente está encerrando a disciplina. A gente se comunica durante a semana, ok? Amém. Amém.